Meu nome é Derek Almeida, sou professor do Instituto Federal do Ceará, campus Juazeiro do Norte. Estamos iniciando nossa primeira aula sobre o Google Planilhas. Vejamos os objetivos da nossa aula. Veremos alguns conceitos básicos sobre linhas, colunas, células, páginas e planilhas. Veremos como editar, selecionando, copiando, movendo, inserindo e apagando. Também trabalharemos com a formatação de células, como as fontes, contornos, preenchimento, alinhamento e também com os números decimais. Vamos lá? Nos softwares que trabalham com planilhas, precisamos conhecer alguns conceitos importantes, como por exemplo uma linha. Podemos ver aqui que temos a linha 4 selecionada. Porém, temos aí a linha 1, 2, 3, diversas linhas em uma única planilha. Podemos ver também a coluna. Podemos ver que temos o nome A, B, C, D, E e assim por diante. O cruzamento aí entre uma coluna e uma linha, temos o que a gente chama de célula. São nessas células onde inseriremos nossos dados, nossos gráficos e assim por diante. Aqui no Google Planilhas, utilizamos aqui a página. Nessa página, teremos um conjunto de várias colunas e linhas e, consequentemente, células. Podemos ter mais de uma página em uma única planilha. A planilha, propriamente dita, é o arquivo todo aí, né? Ou seja, todo o conjunto aí de planilhas lá no Google Planilhas. Lá no Excel, para quem está acostumado, a gente chamaria a página de planilha. E a planilha aí, no caso do Google, a gente chamaria de um arquivo mesmo, né? Que seria lá no Excel. Para abrir o Google Planilhas, abrimos a página do Google, clicamos em Google Apps, depois Planilhas. Na tela que se abre, teremos a opção em branco, como também diversos modelos, como também diversos arquivos já utilizados. Vamos clicar aqui em branco. Na nossa planilha em branco, que nós acabamos de criar, podemos ver que eu tenho aqui as nossas diversas linhas. Por exemplo, linha 1, linha 6, linha 12. Para selecionar tudo uma linha, basta eu clicar sobre o número correspondente. Podemos modificar aqui o zoom para ter melhor visualização. Temos também as nossas colunas, coluna A, coluna B, C e assim por diante. Podemos ver também que temos a nossa célula, que seria essa união entre uma linha 4, por exemplo, e a coluna B. Para selecionar a coluna, clicamos sobre a letra correspondente dela, a linha sobre o número, e a célula simplesmente clicando sobre ela. Temos também a nossa página. Podemos adicionar mais uma página. Podemos renomear essa página dando 2 cliques, como, por exemplo, aqui, minha página principal. 2 cliques na próxima. Podemos colocar aqui dados nas nossas células. Por exemplo, podemos clicar aqui na célula e digitar célula B2, que é a célula correspondente da coluna B, linha 2. Temos aqui a nossa célula D8, que seria a coluna D, linha 8. Pode ver que não possui nenhum dado nela. Eu não digitei nenhum. Ou seja, aqui, vou colocar como principal. Se eu clicar aqui novamente sobre a página secundária, estão os dados que eu tinha informado anteriormente. Voltando lá para a principal. Podemos também modificar o nome da nossa planilha. Vou botar aqui planilha teste. Aí como é que eu salvo? O Google irá salvar as modificações automaticamente. Se eu desejar, posso clicar em mover e escolher em qual pasta do Google Drive que eu desejo salvar o arquivo. Vejamos agora alguns recursos para a edição, como selecionar, copiar, mover, inserir e apagar. Voltando à nossa planilha, eu posso selecionar uma linha, posso selecionar
uma coluna. Posso selecionar várias colunas como clicando sobre a primeira, pressiono Shift no meu teclado e seleciono a última coluna que eu desejo. Pode ver que eu selecionei as colunas B, C e D. Para selecionar mais de uma linha, faço um procedimento semelhante. Clico na primeira linha, pressiono o botão Shift, clico na última linha que eu desejo. Dessa forma aí, selecionei as linhas 4, 5 e 6. Para selecionar diversas células, eu posso clicar sobre a primeira, arrasto o mouse, mantendo pressionado o botão esquerdo e solto. No caso aqui, eu selecionei as células B4 até a célula B8. Se eu quiser também, clico sobre a primeira e vou movendo o mouse novamente, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado. Solto. Selecionei as células B4 até E4. Posso também selecionar células de linhas e colunas distintas, como é o caso. Eu cliquei sobre o primeiro, mantive pressionado o botão do mouse e soltei. Selecionamos aqui as células B4 até a célula D8. Para deixar de selecionar as células, basta eu clicar em uma fora da seleção. Para copiar os dados de uma célula, basta eu selecioná-la, vou em Editar, Copiar. Pode ver que ficou marcada a célula. Onde eu desejar colar, eu vou nessa célula, seleciono ela e vou em Editar e então Colar. Caso eu me arrependa, por exemplo, de algum dos comandos, eu posso apertar Ctrl Z ou então clicar nesse botão Desfazer. Se eu quiser refazer, basta apertar Ctrl Y ou no botão Refazer. Lembre-se que os comandos de copiar Ctrl C e colar Ctrl V, já conhecido de outras aplicações, também funcionam. Caso eu queira recortar, eu irei selecionar os dados, pressionar Ctrl X no teclado ou clicar em Editar e Recortar. Depois clico onde eu desejo colar e pressiono Editar, Colar. Caso eu deseje inserir uma nova linha, eu seleciono a linha onde eu desejo editar, clico com o botão direito e clico novamente aqui em Inserir uma acima. Caso eu queira inserir mais de uma, eu posso selecionar aqui, por exemplo, a linha 8 até a linha 6. Vou clicar com o botão direito, inserir 3 linhas acima. Se eu quiser inserir coluna, mesma coisa. Seleciono a coluna e posso dizer que eu quero inserir uma coluna à esquerda ou à direita. E vou, no caso aqui, uma esquerda. Caso eu não queira mais uma coluna, por exemplo, a coluna C, que está vazia, eu posso excluí-la, selecionando, clicando com o botão direito sobre ela e excluir coluna. Caso eu deseje apagar somente o conteúdo de uma coluna, posso clicar sobre ela com o botão direito do mouse e clicar em limpar coluna. Pode ver que os dados sumiram, porém a coluna C permanece. Caso eu deseje apagá-la, aí sim, clico no botão direito sobre ela, excluir coluna. Posso fazer a mesma coisa com as linhas. Selecionei 2 linhas, como? Cliquei sobre a primeira, pressionei Shift no teclado, cliquei sobre a segunda. Cliquei com o botão direito e tem a opção excluir linhas 5 e 6. Excluí as duas. Ah, mas aqui está aparecendo 5 e 6. Mas pode ver que os dados foram movidos aqui. Okay? Mais uma vez, vou excluir apenas essa linha. Excluir. Vou apagar somente o conteúdo dessa linha 4. Cliquei com o botão direito sobre ele, limpar linha. Posso também ter a opção de ocultar dados. Eu vou clicar aqui sobre a coluna C, por exemplo,
e vou ocultar esse dado aqui que é principal. Eu vou clicar lá com o botão direito, ocultar coluna. Pode ver que apareceu um símbolo entre a coluna B e D, ou seja, a coluna C está oculta. Caso eu deseje que ela volte a aparecer, basta eu clicar nessas pequenas setas. Caso eu deseje apagar uma página, posso clicar com o botão direito sobre ela e clico na opção Excluir. E confirmo. Pode ver que a página principal sumiu, a página secundária permanece. Formatação de células. Vamos alterar fontes, contornos, preenchimento, alinhamento e trabalhar aí com os números decimais. Em B2 eu coloquei o total. Em C2 coloquei 22,5. Em B4 coloquei relativo. Em C4 coloquei 2,30. Agora iremos formatar o texto. Vou selecionar as duas células que eu desejo. Irei modificar a cor de preenchimento para amarelo, por exemplo. Clico fora e vejo o resultado. Posso modificar a cor da letra, selecionando também as duas células e colocar aqui, por exemplo, azul escuro. Posso selecionar as duas células novamente e clicar em negrito. Posso aumentar o tamanho de minha letra. Posso modificar a fonte de minha letra, por exemplo, para o tipo Impact. Ou modificar, por exemplo, novamente para Arial, que é o padrão. Podemos ver que as bordas dessas duas células não aparecem. Então, posso selecionar as duas e clicar nessa opção Bordas. Nela, iremos escolher a primeira opção aqui, que é para ter todas as bordas. Pode ver também que o número 22,5 não está da forma que eu desejo. Eu quero que ele represente um valor em reais. Então, seleciono a célula, no caso aqui C2, e clico na opção Formatar como moeda. Já na linha 4, eu escolherei uma cor de preenchimento azul e a cor da fonte branca. Modificarei o tamanho para 18. Nessas duas células, B4 e C4, eu quero que não fique todas as bordas, porém apenas a borda inferior. Pode ver que ela ficou um pouco mais aparente. Mais uma vez, irei dar o zoom. Acho que vocês conseguem perceber o tracinho preto embaixo. Porém, o 2,3 eu quero que o formato dele seja em porcentagem. Coloquei em formato em porcentagem, porém ficou o valor 230 e não 2,3. Para corrigir esse problema, irei digitar 2,3, pois ele converteu como se fosse 100% e 2,3, 230. Caso eu deseje também, eu posso aumentar ou diminuir as casas decimais, utilizando os botões diminuir o número das casas decimais e aumentar o número de casas decimais. Vejamos aqui outra dica. Coloquei, por exemplo, título. E quero que esse título ocupe toda essa área. Então, utilize esse botão Mesclar células. Pode ver que o título está alinhado à esquerda. Irei selecionar e clicar em Centralizar. Pode ver que título ficou centralizado entre as duas células que eu tinha mesclado. Vamos fazer agora esse breve exercício utilizando todos os comandos aprendidos. Primeira coisa que eu irei fazer é digitar todo o texto. Cliquei para criar uma nova planilha em branco, dei o zoom para 150% e na célula B2 digito disciplina de informática. Para descer para as linhas de baixo, basta pressionar Enter. Continuo digitando o texto. Para passar para outra célula, se eu quiser passar para a célula da direita, basta eu clicar na seta para a direita lá do meu teclado. Para a esquerda, a mesma coisa, só que no botão esquerdo. Os botões para cima e para baixo também funcionam. Isso facilita a sua navegação. Digitei todo o texto desejado. Porém, o nome lá de Raimunda Maria está incompleto, pois não cabe no espaço da coluna B.
Então, eu posso aumentar o tamanho da coluna B, colocando o mouse sobre a divisão entre L e C. Pode ver que o ícone do mouse está diferente. Agora eu clico o botão esquerdo e arrasto até deixar o tamanho que eu desejo. Pode ver que o nome de Gonzaguinha ainda está incompleto, então aumento mais um pouco. Pode ver que ficou grande, então posso diminuir da mesma forma. Outra forma bastante prática, eu simplesmente, quando ele aparecer o ícone, eu dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Pode ver que ele ajustou para o tamanho. Mesma coisa eu posso fazer com as demais colunas. Caso eu tenha esquecido de digitar o nome de algum aluno, por exemplo aqui antes de Gonzaguinha, basta eu clicar na linha com o botão direito e inserir uma linha acima. Na linha criada eu vou digitar mais um aluno. Caso eu deseje informar mais um aluno abaixo aqui da Maria Wanda, que eu acabei de digitar, eu clico com o botão direito sobre a linha e inserir um abaixo. Digito o nome e os dados do aluno. Caso eu queira aqui aumentar um pouco o espaçamento das notas, também posso fazer. Porém, algumas notas estão com formatação distinta das outras. Posso, por exemplo, aqui, aumentar a quantidade de casas decimais. Selecionando os nomes dos alunos e as notas, clicarei aqui na opção Bordas, todas as bordas. Na primeira linha da tabelinha de alunos, irei selecioná-la e colocar o texto em negrito, centralizado e preenchimento azul. As notas dos alunos eu também irei selecionar e clicar em centralizar. Posso novamente aumentar um pouco o espaço do nome dos alunos, aumentar um pouco o espaço das notas. No título aqui, Disciplina de Informática, irei selecionar as 3 células B2, C2 e D2. Clicarei na opção Mesclar células. Clicarei na opção Alinhar no centro. Selecionarei a cor de preenchimento verde. E informarei que a cor do texto é branca. Posso aumentar o tamanho da letra para 14. Podemos também colocar que as bordas estejam todas preenchidas. E assim concluímos o nosso exemplo. Muito obrigado por assistirem, espero que tenham curtido. Por favor, compartilhem, comentem e tirem dúvidas. Até a nossa próxima aula sobre Google Planilhas. Tchau!